Já estamos de volta com o programa e agora vamos falar das diferenças de casamento e união estável. Geralmente, quando nós vamos fazer algum documento, ou vamos passar por alguma entrevista, ou algum procedimento que nós precisamos, né, de dar informações a respeito do nosso estado civil, quando se é casado, fala-se que é casado, quando se é solteiro, é solteiro, quando é viúvo, é viúvo. E na união estável? Será que nós podemos também falar, quando temos uma união estável, que somos casados? Qual que é o termo correto? E será que esses direitos da união estável realmente estão resguardados por lei? Ou é só uma questão de costume? Nós vamos conversar agora com o senhor Antônio do Prado e a Fernanda do cartório Antônio do Prado, que são as pessoas mais indicadas para nos responder e nos tirar essas dúvidas, né, senhor Antônio? Seja bem-vindo mais uma vez no programa Mega Profissionais. Muito obrigado. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez aqui. Aliás, o senhor Antônio, o senhor tem um personal stylist, o senhor mudou completamente o visual do senhor, né? Sim, eu tenho os profissionais que a gente pede ajuda, né? É. E que orienta o senhor nessa nova composição. Tem que ter uma orientação profissional, né? Ficou totalmente diferente, né? Ele está bem mais próximo do povo, né? Porque o povo é muito próximo do senhor também, né, senhor Antônio? Tem também, essa relação. É. Aliás, o cartório, me parece que fez quase 80% dos nascimentos e casamentos aqui de Goiânia, né? Ou mais, se não for mais. Hoje né? já atinge mais, né? Mais, né? É incrível. E é claro que as pessoas têm essa identificação com o tabelião, né? E o tabelião sendo muito, né, rigoroso, muito distante. Aliás, essa questão de roupa realmente distancia muito as pessoas, né? Claro. Quando a gente está com um determinado traje, elas se sentem menos à vontade. Isso. Né? O senhor, como uma pessoa pública, acredito que deve ter experimentado isso várias vezes. Sim. Né? Senhor Antônio, casamento. Quando nós estamos casados no papel, aí você pode falar casado. Inclusive esse termo, não, eu não sou casado no papel. Isso a gente ainda ouve. Sim. Né? E a questão da união estável. Aliás, o que se caracteriza uma união estável? Quanto tempo de relacionamento? A união estável tinha um determinado tempo para fazer a declaração de união estável. Hoje esse tempo caiu, não tem mais. Não é isso, Fernanda? Isso mesmo. Hoje em dia, o que importa para comprovar essa união estável é o vínculo, né, entre o casal e a publicidade dessa relação. Independente de gênero. Independente de gênero, né? Então, o casal ele tem que manter essa relação de forma pública, né, de forma que possa se comprovar o intuito da relação, como constituição de família, né, a assistência de um para com o outro. Morando na mesma residência ou não? Ou não, isso mesmo, pode morar na mesma residência ou não, né? Então, o que caracteriza não é nem o tempo e nem a questão de morar sobre o mesmo teto. Certo. Bom, então quando as pessoas geralmente vão fazer fichas lá em médicos, enfim, em exames, né? Pergunta, estado civil. Aí algumas pessoas que têm união estável já ficam ali sem saber o que responder. Não, é o estado civil, é solteiro, ou viúvo, ou divorciado, mas tem uma união estável com fulana de tal. Ah, tá. Essa é a resposta correta? Porque o estado civil, né, ele só existe solteiro, casado, separado judicialmente, divorciado ou viúvo, né? Sim. Ou seja, a união estável é uma condição que você se encontre, não estado civil. Então você declara o seu estado civil real, seja solteiro ou divorciado, e que convive em união estável com determinada pessoa. Aí, na hora de preencher a ficha, na verdade, tem que colocar solteiro. Isso ou mesmo. Divorciado. O estado Ou civil. viúvo. Isso, Viúvo também é estado real. civil? E viúvo Também. é estado civil. Ah, ok. Mas e os e direitos? tem um detalhe, Tancredo. A pessoa, quando é só separado, a separação não acaba o vínculo do casamento, não. Como assim? Me explica melhor. Isso tem que ter o quê? Isso. O vínculo do matrimônio, ele é dissolvido com o divórcio ou com falecimento. Então, quando uma pessoa é separada judicialmente, o antigo desquitado, né, ele ainda não terminou com o vínculo do casamento, correto? Então, ele necessita fazer um divórcio para que esse vínculo esteja totalmente desfeito. A separação judicial, o desquite, ele acaba ali com aquele vínculo patrimonial, tá? Mas o vínculo do matrimônio somente com o divórcio ou falecimento. Inclusive, Tancredo, a pessoa que é separado, quer casar de novo, não é um casamento. Então ele faz
o restabelecimento. Quando da sociedade. Isso, quando o casal separou-se, né? Só separou. E resolve voltar a conviver novamente, eles não precisam se casar novamente. Eles fazem o restabelecimento da sociedade conjugal. Juridicamente perde alguns direitos? O separado e o divorciado? Não é que ele perde direitos, né? São condições distintas. Então, o separado, por exemplo, se ele quer contrair um novo matrimônio com outra pessoa, ele não consegue contrair matrimônio enquanto não resolver a questão do divórcio. Então, deve-se até a esses detalhes. A separação é a diferença da separação do divorciado. A separação, se ele separou da mulher dele e quer voltar, é só fazer a reconciliação. Certo. Agora, com o divórcio, ele tem que casar com a mesma mulher, é fazer o outro casamento. Outro casamento. E no caso da união estável, como é que funciona essa condição? Separar, divorciar e depois voltar. Existe? Isso, na união estável, né? Se você quer desfazer o vínculo, você vai fazer a dissolução de união estável, que é um documento que formaliza essa separação. Então, quando estou casada... Tem documento também? Tem, com certeza. E necessita obrigatoriamente da presença do advogado, né? E segue os mesmos requisitos. Se for para fazer em cartório, não pode ter filho menor, nem incapaz, as partes devem estar de acordo. Então, o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, equiparou esse procedimento de dissolver a união estável ao divórcio também. Esse é um detalhe muito importante, nós ficarmos atentos a direitos e a deveres, né? Como eu já falei aqui no programa, inclusive no bloco anterior, conversando com advogadas aqui, eu falando que o brasileiro não tem essa prática de buscar os seus direitos. Ele geralmente abre mão de tudo, ou ele ouve falar, ele acredita que tem, aposta suas fichas em tudo isso, não busca informação e às vezes tem problemas seríssimos, né? Isso. Quando chegar uma situação real, ele não vai saber como lidar. Exemplo, essa questão da união estável, já não tem mais tempo determinado para se estabelecer uma união estável. Então, se a pessoa convive ali, inclusive socialmente, com uma outra parceira, um outro parceiro, independente de gênero, aquilo já caracteriza a união estável e também adquire direitos? Inclusive, na união estável, pode até escolher o regime. Isso mesmo. Isso, os direitos patrimoniais, inclusive, como o senhor Antônio mencionou, a escolha de um regime. Você pode optar, igual num casamento. A diferença... Separação de bens, comunhão total de bens. Isso mesmo. A diferença é que no casamento, devido à formalidade exigida por lei, se você escolhe algum divércio do parcial, faça o pacto antinupcial. E na união estável, o próprio documento, a escritura de união estável, já consta a escolha do regime. Tem a escritura de união estável? Sim, é feita em cartório de tabelionato de notas. E para fazer esta união estável, quais são os documentos e quantos minutos faz? Os documentos necessários são os documentos pessoais do casal. Se tiverem filhos, pode também levar a documentação dos filhos para constar e é feito na hora. Então, o casal procura um cartório, um tabelionato de sua confiança. Essas coisas. Não é obrigatório constar testemunhas. Se eles quiserem, pode, mas não há necessidade. Então, esse procedimento é realizado com bastante agilidade e entregue na hora para o casal. Uma dúvida que bateu aqui, acredito que também vocês com certeza tiveram a mesma dúvida. Se para ter uma união estável, você tem que oficializar isso no cartório, não é que tem que oficializar, mas o bom é oficializar isso no cartório, por que não casar de uma vez? Ótima pergunta, Tancredo. Muitas pessoas ainda optam pela união estável nas seguintes situações. Às vezes, a praticidade. Um casamento, você precisa iniciar um processo de habilitação, né, com no mínimo 30 dias de antecedência. Em alguns momentos, a pessoa precisa daquele documento que comprova o vínculo para colocar em um plano de saúde de emergência ou para comprovar em uma outra situação e a união estável sai na hora. Algumas outras pessoas, às vezes, por exemplo, igual o senhor Antônio falou, não desfizeram o vínculo do matrimônio anterior, ou seja, estão separados, mas não são divorciados, por algum motivo não conseguiram concluir o divórcio, então tem que fazer a união estável. E simplesmente porque outras não acham necessária a cerimônia de casamento. Lembrando também daquele outro fato, né? E o outro é o casamento civil, tem que publicar os editais, então demora no mínimo 30 dias, né? Além de custos também que às vezes envolve, são custos um pouco mais elevados, né? Outro detalhe também que a gente é importante esclarecer aqui, que tem um contrato de namoro, né, Sr. Antônio? Sim. Eu lembro que o senhor já falou isso já aqui. Já falei aqui, o contrato de namoro
É muito usado também, né? Isso, para blindar justamente o patrimônio em situações em que as pessoas não querem de forma alguma que se configure a união estável. Então eu tenho uma convivência, né, com o meu parceiro ou com a minha parceira e não quero que isso se caracterize como união estável. Nós dois estamos de acordo que isso é apenas um namoro. E como união estável, falando anteriormente, não necessita de morar sobre o mesmo teto ou de um tempo específico, o contrato de namoro consegue blindar isso. Isso é muito importante, é claro, muitas dúvidas, nenhum caso é genérico, né? A gente tenta abranger de uma forma geral, o ideal é procurar o cartório, procurar se informar para ter mais detalhes sobre determinadas situações que às vezes são muito particulares. Isso mesmo. É o único órgão que oferece, né, informações, né? Segura, né? E por falar de informações e dúvidas, e muitas dúvidas, nós temos agora a participação da nossa plateia virtual aqui no programa Mega Profissionais. No nosso novo site, você já sabe, é só entrar lá, procurar o ícone, clicar no ícone, vai abrir o aplicativo, você vai mandar direto do seu WhatsApp para nós a sua dúvida, o seu questionamento, o seu vídeo, ou mesmo qualquer tipo de declaração, até nos questionando também e criticando, se for o caso, tá? Nós queremos ouvir vocês, queremos ouvir os nossos internautas. Nós temos participação agora da nossa plateia virtual, pode soltar, por favor. O programa, você sabe que eu sou sua fã. Eu tô aqui agora só para dizer para você parabéns. Adoro o seu programa. Sueli, quero mandar um abraço, que é professora doutora da UEG. Nós temos aí uma plateia de qualidade, né? Como sempre tivemos aqui no programa Mega Profissionais. E você que está me ouvindo é a nossa plateia de qualidade. Muito obrigado, Sr. Antônio, muito obrigado, Fernanda. E voltamos já, depois do nosso intervalo.